Boa noite, na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o diácono Dejair, líder de famílias e casais junto com a minha esposa, e eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Eu gostaria que você acompanhasse, ela vai aparecer para você acompanhar aí na sua casa. Está em Josué, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 16, a primeira parte, que diz assim, a palavra do Senhor. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, versículo 16, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. O que me chama a atenção dessa passagem é sobre uma votação, é uma eleição. Josué, como se fosse o Tribunal Regional Eleitoral, ele chama o povo antes de atravessarem, rumo à Terra Prometida, e ele pergunta ao pessoal, escolham hoje a quem servis. E a escolha não tinha em cima do muro, não tinha abstenção nessa eleição. Porque ou você ficava, ou você atravessava e você ia para a Terra Prometida. E o povo respondeu que nós vamos servir ao Senhor, nosso Deus. Por que essa colocação? Nessa eleição, o Senado Federal ele trouxe uma informação muito preocupante, em que 20,9% dos eleitores eles estavam incluídos nesse processo de abstenção. Isso significa 31 milhões de eleitores que não decidiram. Tenta imaginar naquela situação de Josué, se uma parte do povo ficaria lá do outro lado do Eufrates, uma outra parte iria com ele, e simplesmente 20,9% do povo de Deus resolvesse não votar. Onde eles estariam se eles não votassem? Te garanto que nem na Terra Prometida e talvez nem no Eufrates. Então, a decisão ali foi importante. Poderia ter acontecido de alguém não querer ir à Terra Prometida, pouco provável, depois de muito tempo, de 400 anos de escravidão no Egito. Mas Josué, ele fez esse pleito eleitoral e as pessoas decidiram que queriam ir, a maior parte, para a Terra Prometida. Então, eu quero falar com você, que você que pode decidir, você que pode escolher a quem você vai servir, quem você vai escolher, quem você vai apoiar, e você não apoia, eu quero te dizer uma coisa, grande parte do rumo da nossa pátria, do futuro dos nossos filhos, das nossas igrejas, com relação a algumas atrocidades que podem estar por vir nesses tempos, no futuro dos seus filhos, podem estar contido nessa sua abstenção. Você talvez tenha desistido de votar, desistido de escolher, e talvez você tenha você fez parte desse grupo que não quis votar, e se esse grupo hoje se posicionar e escolher realmente a quem vai servir sem ficar em cima do muro, pode trazer muita mudança de um país melhor para os nossos filhos. E quando eu falo sobre os seus filhos, prestem atenção onde eu estou querendo chegar.
existe uma possibilidade, que é quase uma realidade, de que se uma das escolhas que você pode fazer, ela pode trazer muito sofrimento para os nossos filhos. Eu estou falando para você com propriedade, porque eu sou líder de famílias e de casais, eu defendo uma bandeira de lutar pelas famílias aqui na Terra. Nós temos ministrado cursos em igrejas, formando líderes, falando sobre o papel fundamental da família na edificação e no desenvolvimento dos nossos filhos, e você não tem noção do perigo que os seus filhos podem estar correndo. Você já pensou na possibilidade de você, teu filho, tua filhinha nova de 10, 12 anos entrar num banheiro e nesse banheiro que ela entrar estiver um rapaz já dos seus 18 a 20 anos e ver a sua menininha entrando lá no mesmo banheiro? Imagine esse rapaz, né, prestando atenção, observando, querendo observar as partes íntimas da sua filha. Isso é uma possibilidade, com essa situação de querer colocar um banheiro para todos os gêneros ao mesmo tempo. Então, isso é muito possível. Imagina você que tem investido no seu filho para fazer um curso superior. Você já sabe o ambiente, às vezes, de uma faculdade estadual que é pesado. Existe realmente grande possibilidade e oferta, né, de drogas. Você imagina com isso já liberado, as drogas ilícitas totalmente liberadas. Você imagina o risco que seu filho pode estar correndo de chegar no local desse. Tu sabe que o ser humano em grupo se modifica, não é? O que isso pode acontecer? O seu filhinho pode se tornar também um viciado. O que acontece às vezes nas faculdades, os ensinos ideológicos são muito tensos, são muito extremos, ao ponto de que a sua filhinha chega lá, a sua princesinha chega lá falando suave, e depois de algum tempo lá, ela sai daquela faculdade com pelo embaixo dos braços, querendo estar namorando pessoas do mesmo gênero. Isso tudo é a mudança, é metanoia, é mudança de caráter, mudança de pensamento que vai estar acontecendo por conta de uma possível liberação, né? Nos estudos, eles vêm tentando fazer isso há muito tempo, já com os nossos filhos na escola, com relação à cartilha, né, que tentaram implementar, que foi suspensa, e você sabe de qual partido que eu estou falando. Então, assim, eu não acho viável que você, na eleição do segundo turno, você não escolha, né, qual mundo que você quer para o seu filho. Eu não estou falando de um candidato perfeito, mas eu estou falando de candidatos que permitam que a igreja exerça a função dela, que os pastores, que os padres, que os sacerdotes possam continuar exercendo a função deles social, espiritual, né, nas suas igrejas, que prestam grande apoio. Muitas dessas pessoas que se drogam, vocês não têm noção, às vezes, de como as igrejas entram e participam diretamente para encaminhar para centros de reabilitação, pessoas que se entregam às drogas por uma fraqueza, não conseguem mais sair. Imagina esses centros de captação que são as igrejas caladas, cerceadas do seu direito de conseguir exercer a função que foi comissionada por Deus para que cuide dos direitos dos órfãos, das viúvas e até das pessoas mais necessitadas. E para você não achar que isso é coisa da minha cabeça, eu vou colocar para você algumas opções para ajudar você a escolher, né, a decidir, a não fazer parte desses 20,9%, que você venha para as urnas e posicione-se. Posicione-se, eu peço a você, venha se posicionar, venha escolher um horizonte melhor, uma possibilidade de que, se as coisas não estão boas, que não piorem. Olha só o que este deputado mais votado, né, entre todos, um jovem com uma mente muito aberta, olha o que ele fala com relação a essa situação, né, desse banheiro. Olha o posicionamento de um jovem já com uma mente bem aberta sobre isso. É necessário colocar os pingos nos is. Nós estamos colocando crianças
dando a possibilidade de pessoas que, por se sentir mulher ou se sentir homem, entrem em um espaço onde só tenha meninas. A minha irmã, no Colégio Santa Maria, experimentou essa experiência de ela adentrar dentro de um banheiro feminino e ter um menino lá de 16 anos que se considera nem trans. Ele falou que ele é travesti. A grande questão é o seguinte, o banheiro diz respeito ao quê? Uma questão anatômica e não de gênero. Não é uma autopercepção daquilo que você se sente. Você precisa compreender quando você entra dentro do banheiro masculino, existe um mictório. Ou seja, caso você tenha um pênis, isso é óbvio. Não diz respeito a uma autopercepção da realidade. O que a gente tem que deixar aqui bem claro é que está sendo imposto para uma menina de 16 anos que ela tem que negar a privacidade dela, ela tem que negar a segurança dela e, acima de tudo, negar a verdade. Porque, afinal de contas, basta eu me sentir que eu me torno. Você viu, né? Se dentre esses 20,9% de abstenções, você que é cristão estiver fazendo parte dela, eu vou te dar mais um alerta. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Por que eu estou te falando isso? Eu vou te apresentar também um vídeo para você ver que como a esfera espiritual também está lutando, está tentando cravar a sua bandeira, fincar a sua bandeira para coisas que certamente irão lutar contra as igrejas. Nós somos um país católico, um país cristão. País cristão é porque ele pensa e ele exerce exatamente as atividades que o Cristo exerceu. Por isso nós somos cristãos. E certamente algumas coisas que você vai ouvir agora, certamente Cristo não se agrada disso. Observe só o que esse vídeo vai dizer para você. Não adianta falar que quer a liberdade, quer a sabedoria de Lúcifer, quer a gnoses. Não adianta pertencer a esse templo e votar contra ele. Você pode escolher qualquer candidato, qualquer um que represente os ideais luciferianos. E o Bolsonaro não compactua com as nossas ideias de liberdade e de evolução. O pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as irmandades luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os 2 dedinhos que vocês fazem para digitar o 22, vocês vão enfiar os 2 do 22. Vai dar 44 vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44. Porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo safado. Ainda falando sobre a situação contra os costumes cristãos, você sabe que as igrejas, elas não aprovam a interrupção da vida dentro do útero. Consideram que ali já na fecundação, ali já que o embrião começa a se desenvolver, já existe vida. E a gente entende que Deus dá a vida, Deus tira a vida. E não está no homem decidir quando. E observem o que um dos candidatos, qual a posição dele com relação ao aborto. Analise você mesmo. No Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido.
quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Então, meu querido e minha querida, você que faz parte desse 20,9%, desses 31 milhões que não foram às urnas, não fique em cima do muro. Venha decidir pelo futuro da sua igreja, da sua família, dos seus filhos. Porque assim, eu não acredito que você esteja tão alienado das coisas que você não esteja acompanhando as coisas que estão acontecendo. Eu estou falando para você de uma tentativa a longo prazo de implantar o socialismo no nosso país. Veja o que está acontecendo com países ao nosso lado, que eram riquíssimos e estão começando a definhar. Pense na liberação das drogas. Pense futuramente que os profissionais que nós poderemos contratar, sejam os arquitetos, sejam os advogados, sejam os médicos, sejam qualquer um deles que vão exercer uma função primordial para nos dar apoio lá na frente, que possam estar fazendo os nossos serviços, sendo pessoas totalmente viciadas, que talvez não sejam nem confiáveis os seus cálculos, talvez as suas defesas, inclusive você pode estar sendo operado por um médico que há pouco tempo atrás ele acabou de usar droga, usar cocaína, para poder depois vir operar você. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Então, estou aqui usando o meu tempo para alertar você sobre essa luta que nós temos que travar. Não estou falando que, mais uma vez, que o candidato, né, ele é excelente. Nenhum dos dois. Os dois têm muitos erros, mas o que você puder olhar para o seu futuro e ver o que possa ser mais brando, faça a sua escolha. Não fique em casa, não. Você vai entender. Eu ainda vou continuar te mostrando algumas imagens que certamente ela vai mexer com você. Decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso. Trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto. Observe também a preparação de cada candidato para a sua luta e como cada um preferiu escolher qual a forma que eles elegeriam as pessoas que estariam o apoiando. Preste atenção. Ele vai cumprir o compromisso aqui com eu pedi a você que não vai. Quem está no palco, quem está no palco, está no palco. Quem está no palco, está no palco. Esse país. E aí, em nome do meu povo, da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, curador, bem bom companheiro, aqui em qualquer lugar. Seu Zé Pilintra, meu amigo, vem aqui. Agradecemos, ó Deus, por essa noite que o Senhor preparou para nós. Nós sabemos que o Senhor tem dado graça ao teu filho, ao teu servo. O Senhor tem o blindado, ó Deus, com o sangue do teu filho Jesus, Pai. Nós te pedimos nessa noite, em concordância, todos nós que estamos aqui e todas as pessoas que estão em casa assistindo, nós intercedemos pela vida do nosso presidente, Pai. Pedimos que o Senhor livre ele de
todo o mal. Cancela, ó Deus, toda seta inflamada, todo plano do maligno, Pai, que caia por terra nesse momento. Porque a tua igreja está clamando, Deus, o teu povo acordou, o teu povo clama por justiça, Pai, o teu povo clama por um país mais digno, e este homem que o Senhor levantou, Pai, é ele que está fazendo por nós. Nós queremos te agradecer pela vida dele, Deus, e pedir que o Senhor continue dando a ele sabedoria, que o Senhor continue dando a ele paciência, graça para enfrentar todos esses inimigos, assim como o Senhor fez com Davi, Pai. O exército de inimigos se levantou contra Davi, mas ele resistiu porque o Senhor estava com ele, Pai, e o Senhor está conosco. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos que o Senhor leve o nosso querido presidente em paz e que abençoe e guarde a família dele, a Laura, a primeira-dama, os filhos dele, Deus, todos que pertencem ao ciclo de amizade dele. Não permita, Pai, que o maligno toque em absolutamente nenhuma esfera da vida dele. As tuas mãos sobre a nossa amada nação, Senhor. Nós declaramos, Pai, que a nossa nação é do Senhor. Aleluia. Nós declaramos que só o Senhor é poderoso nesta terra. Abençoa, Senhor, os filhos desta terra, Senhor, que eles estejam com corações voltados para Ti, Senhor. Não nos desampara, Senhor, por favor, Jesus. Oh, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua presença. Senhor, como é bom sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está no nosso meio, Pai. Abençoa os líderes, Senhor, desta nação. Abençoa a nossa igreja. Viva a nossa igreja. Desperta a Tua noiva, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Que o Senhor continue conosco. Senhor, que só venha sair das nossas bocas o que está no Teu coração. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te amamos, te bendizemos e rendemos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Muito obrigada, Deus. Nós te amamos, Jesus. Amém. E uma outra coisa, pare de ficar culpando os nordestinos por terem virado as costas para o que foi feito lá no Nordeste, principalmente a conclusão, né, de alguns trechos de transposição do Rio São Francisco. Deixa eu te explicar um pouquinho. Eu morei 5 anos no Nordeste. Morei em Pernambuco e eu conheço bem daquele povo, mas eu vou te falar uma coisa, talvez eu conheça menos do que a realidade ela possa expressar. Porque é um exemplo, eu convivi com o pessoal próximo ao litoral, com o pessoal perto dos grandes centros urbanos, mas quem mora lá pro sertão, lá pro semiárido, a vida é muito difícil. E a pessoa chegar e se aproveitar de uma pessoa dessa para lhe oferecer carro-pipa para poder ganhar os seus votos, é tudo que eles têm, às vezes, é o voto, e eles trocariam pela água. Não é que eles são fracos, a covardia é quem se aproveita desse pessoal para extrair o voto e querer se aproveitar profundamente deles, e a gente achar que eles são os culpados. Os culpados são os aproveitadores, porque essa máfia de carro-pipa ela vai acabando com a transposição. Muitas culturas, né, agrícolas começaram a melhorar, o Nordeste começou a produzir muito mais, porque o processo de irrigação se expandiu mais com a transposição de parte do rio em alguns estados do Nordeste. Então, não julgue quem estiver tão distante, que raramente tem uma água. Ele trocaria talvez até a sua vida por um rim, quem dirá por um voto. Então não culpe, não critique o nordestino por isso. Não critique, não é muito fácil viver afastado dos centros urbanos, porque a maior parte das pessoas que vivem nos centros urbanos, elas têm conhecimento. Elas sabem do progresso, de como está chegando o progresso lá no Nordeste. Então, por favor, não seja injusto. Saia da sua cadeira no dia 30, venha exercer a sua função como eleitor, como cidadão, e venha batalhar por um mundo melhor para o seu filho. Em nome de Jesus.